Sejam bem-vindos a mais uma edição do Sem Reticências. Nesse programa, vamos abordar um tema um tanto quanto polêmico no ambiente organizacional, a questão da cidadania e da responsabilidade social dentro das empresas. Para você, as organizações são morais? Para responder essa grande questão, convidamos o administrador e presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, Wagner Siqueira, que acaba de lançar um novo livro cujo título questiona exatamente esse tema. Confira! Filho de Belmiro Siqueira, homem que entrou para a história devido à sua dedicação pela valorização da profissão, se tornando assim o patrono da administração, Wagner Siqueira, atual presidente do CRA do Rio de Janeiro, contou primeiramente como a administração serviu de fonte de inspiração para o desenvolvimento do seu lado autor. Há pessoas que são muito iogues, contemplativas, reflexivas, do pensar. Acho que a essas pessoas deve ser destinada a área basicamente acadêmica, do pensamento autônomo, da reflexão, né, da elucubração intelectual. Há outras pessoas que são absolutamente comissárias, quer dizer, são aquelas que você dá uma tarefa e ela realiza de qualquer maneira. Os executivos, né, e eu acho que uma característica que eu tenho, que possa me descrever melhor em relação a essa questão, eu sou o pior dos comissários, ou o menos, eu sou o pior dos iogues, né? E o menor dos comissários. Talvez eu seja a ponte entre um pouco de iogue e um pouco de comissário. Essa ideia de reflexão sobre a realidade e também de construir me dá tanto prazer, né? Realizar uma tarefa, um trabalho, ter um sucesso e um resultado positivo numa organização como seu dirigente, como me dá também de pensar e escrever um artigo, um livro ou fazer uma palestra. Então, o desafio intelectual me agudiza, me acicata, tanto quanto a realização da tarefa. Então, talvez eu não seja nem iogue, nem comissário, mas esteja entre transição entre o iogue, o pensador, e o comissário, o realizador. Entre vários temas possíveis, Wagner Siqueira assinala que a iniciativa em escrever seu novo livro intitulado As Organizações São Morais surgiu da necessidade de demonstrar a separação das ordens sociais e empresariais dentro das organizações. O que me levou a escrever sobre esse tema foi uma reflexão, trazer um contraponto para colocar ferramentas fundamentais no mundo das organizações, como a ética empresarial, a responsabilidade social, a empresa cidadã, nos seus devidos termos, né? Se você pensar, por exemplo, o respeito ao cliente virou quase que um dogma no mundo das organizações em geral. Não há seminário que você não vá, que você assista, palestra, que todo mundo não diga que o respeito ao cliente. Eu costumo brincar, né? O cliente, nesses casos, fica pior do que Deus, porque Deus perdoa e o cliente não perdoa. Mas o mundo das organizações começa a discutir o respeito ao cliente como se fosse um valor moral. Na verdade, e não é. Não é. Então, essa deformação que as organizações praticam em relação ao respeito ao cliente, eu fui ver se tinha respeito ao cliente nos textos religiosos clássicos, como a Torá, como ao Corão, como na Bíblia, não encontrei. Fui nos filósofos clássicos, também não encontrei. Encontrei em todos o respeito ao próximo. Mas você dirá, mas o próximo não é o respeito ao cliente não é o respeito ao próximo, já que o cliente é um próximo? Não, por quê? Porque o cliente e o próximo são muito. O cliente é um próximo muito diferenciado. É um próximo que pode pagar. A empresa não se movimenta pelo dever. A empresa se movimenta pelo seu interesse. Então, quando você coloca um tapete vermelho para um cliente, né? Aspas, respeito ao cliente, você o coloca para ele comprar mais. Você não o coloca, né, como um valor moral. Então, eu acho que esse livro traz uma contradição, um contraponto, né, uma reflexão. A gente não está buscando adeptos e adesões. Nós estamos buscando, com esse livro, trazer a reflexão. Se cada um discute os dogmas dominantes ou as práticas dominantes para revalidá-las ou para efetivamente alterá-las, nós estamos cumprindo o nosso papel. Então, o papel que o nosso livro tenta trazer, talvez um pouco pretensiosamente, é trazer ao debate, à discussão, essas questões da hierarquia das ordens, que determina o comportamento humano e das sociedades, e também
nas organizações, porque nós estamos assistindo claramente essas distorções. Como eu disse, o respeito ao cliente está se transformando pouco a pouco, não em todas, mas eu diria em muitas organizações, como se fosse um valor moral. As organizações hoje selecionam quadros cada vez mais por pessoas afins. Como há muita dispersão de valores no mundo moderno, o jovem, a sociedade se tribaliza. Quando a sociedade se tribaliza, a empresa seleciona quadros em função das tribos de suas referências. Então você busca alguém que vista a camisa da empresa, você busca alguém que tenha, né, o espírito da empresa, que tenha atitude que é próxima à sua. Então, depois de algum tempo, as organizações passam a ser ocupadas por pessoas afins, semelhantes. Questionado sobre a resposta para a pergunta que intitula a obra, o administrador é incisivo. Não. As organizações não são morais, mas também não são imorais. As organizações são amorais. A moral habita um reino, as organizações habitam outro reino, que é o reino econômico. E esta confusão de querer colocar moral, né, no mundo da economia, no mundo da ciência, é que tem criado grandes confusões na face da Terra, no processo político macro, no processo organizacional agora. Quando você quer erigir a responsabilidade social, ou o que é empresa cidadã? A empresa cidadã é a que cumpre as leis de um país, mas cumprir as leis do país é obrigação de toda organização, de todas as pessoas. É que não remove um departamento ou uma planta de um lugar para outro. O que é empresa cidadã? Então, nós temos que voltar às ordens, a hierarquia das ordens que marcam basicamente a realidade das organizações. Nós estamos falando muito na crise do petróleo, né? Está no mundo inteiro. Temos aqui a questão, infelizmente, da Petrobras. Qual é o valor moral? Né? Não tem esse valor moral, né? Marx quis moralizar a economia, quer dizer, através de valores morais adequados, da política, ele queria criar aqui a utopia da realização plena do ser humano na face da Terra. Nós vimos o que deu isso, né? Mas essa questão de dizer que as empresas elas estão focadas no lucro e não no valor moral, elas não agem com valor moral, isso se dá de forma ampla e restrita? Claro, isso é da natureza da organização. Quer dizer, o que o empresário, o acionista, o dono, o proprietário da empresa vai usar como resultado do interesse, pode ser benemerência, pode ser só o ganho de ganância, vai variar de empresa para empresa ou de acionista para acionista dentro da mesma empresa. Mas a função da empresa não é o exercício de um valor moral. Quem tem que ter valor moral não é a empresa, quem tem que ter valor moral são as pessoas que a integram. São os seus dirigentes, são os seus colaboradores. Não existe moral da empresa, existe moral na empresa. E esse é um equívoco que se comete, porque senão o que está se pretendendo é se colocar na organização a aristocracia da virtude. Nós estamos reeditando as mesmas distorções que historicamente têm sido realizadas em outros campos maiores do conjunto da sociedade. Para o presidente do CRA do Rio de Janeiro, a atuação ética e de responsabilidade social das organizações nada mais é do que um retorno natural das empresas às demandas exigidas pela sociedade. Eu diria que é muito bom que as empresas estejam com a preocupação de um código de ética, de um programa de responsabilidade social. Isso é a resposta capitalista, a resposta da sociedade de mercado às demandas da cidadania, do conjunto da sociedade, que as deseja que elas cedam nas suas funções. Mas daí você, como organização, achar que ela está no exercício de uma função moral ou ética, não está. As pessoas precisam ter ética, as organizações não. As organizações precisam ser competentes. Agora, as pessoas que integram a organização, que a dirigem, é que precisam ser éticos. Pode-se dizer que a moralidade ela muda com o tempo? São homens e suas circunstâncias, evidentemente que ela é relativa. A gente há determinados princípios que são eternos, né? Na questão do homem minimamente civilizado. Mas é evidente que as circunstâncias determinam a maneira e os valores prevalecentes naquele momento. A ideologia dominante determina fundamentalmente a maneira como as pessoas se comportam, né? Então a moral muda. Você imagina, a moral hitlerista, nazista, determinou
a morte dos judeus. E era uma moral que não era só nazista, teve também, porque foi uma legislação, tinha o apoio de grande parte da população alemã, indiscutivelmente, né? O apartheid na África do Sul era uma legislação e uma perspectiva moral muito importante. Agora, a gente sabe que aquilo era um absurdo. E a escravatura no Brasil, até pouco tempo. Tem um século que o Brasil acabou com a escravatura. E esse valor moral aceitava como legítimo, como um valor adequado a escravatura, e nós sabemos que isso sempre foi um absurdo. Com relação à crise que atualmente assola as empresas brasileiras, Wagner deixa claro que a moralidade tem um papel importante no resgate da organização. No entanto, ele explica que não é possível resolver questões políticas e econômicas com ações de ordem moral. Marx, eu vou voltar ao Marx, quis resolver o problema da plenitude do ser humano na face da Terra, tentando dar um valor moral à economia. Vou dar um exemplo. A esquerda brasileira, a esquerda mundial, tem sempre um discurso muito forte. Ela diz o seguinte: essa questão do desemprego se resolve com vontade política. A gente escuta isso todo momento. A vontade política vai acabar com a AIDS. A vontade política vai determinar a extinção do câncer. É verdade que a vontade política, que vai se traduzir em aplicações efetivas de políticas públicas, que vão dar mais recursos, mais investimentos para resolver o problema do desemprego ou para resolver o do AIDS ou do câncer, vão contribuir. Mas o problema não vai ser resolvido só por essa vontade, porque você está indo em outra ordem, que é a ordem científica. Se a ciência não descobrir o caminho para essa solução desses problemas, você não vai descobrir. Se a economia não gerar crescimento e desenvolvimento, por melhores que você tente, através da política, revogar a lei da oferta e da procura, o desemprego vai continuar. Então, não se resolve apenas por questões políticas aquilo que não é apenas político, que é da ordem técnico-científica ou econômica. Então, você não pode resolver pelo lado da moral uma questão que é essencialmente econômica. É claro que a moral contribui. Essas ordens, elas são conjuntas, elas atuam concomitantemente, mas elas são diferenciadas. Respirar e correr são duas atividades completamente distintas. Mas você não pode correr sem respirar. Elas são indissociáveis, mas são distintas. Se você não tratar a questão econômica, você não vai resolver só com a vontade política, só com a dimensão, só com a lei, só com a regra. Sobre projetos futuros, o administrador afirma não estar certo sobre a concepção de um novo livro, mas tem como objeto de estudo a importância da contribuição cultural no exercício da administração. Atualmente, eu estou muito dedicado a uma preocupação que é de trazer a reflexão ao estudo da administração da contribuição cultural produzida ao longo da humanidade na pintura, na música, na literatura, no teatro, no cinema. Essa é uma preocupação que me move nesse momento. Pode ser que isso venha a dar alguma coisa, trazendo o link entre, por exemplo, que uma obra de Shakespeare, ou de Gogol, né, ou de Mayakovsky, nos traz, e a teoria das organizações, porque entendo que a teoria das organizações, ela tem sido, ao longo do processo histórico, uma teoria de legitimação do status quo, do establishment, da sociedade de mercado. O fato econômico determina o comportamento das pessoas, mas se a sociedade de mercado amanhã acabar, a teoria das organizações acabam também, porque essas teorias foram formuladas para dar eficiência, para serem funcionais, adjetivas, não substantivas, à lógica que prevalece na sociedade de mercado no mundo inteiro. Ao final de sua entrevista, Wagner Siqueira aproveitou a oportunidade para convidar os administradores para participar do 14º FIA, que acontecerá em maio aqui no Rio de Janeiro. Nós vamos realizar no dia 18, 19 e 20 de maio o Fórum Internacional de Administração aqui na cidade do Rio de Janeiro, lá no Museu de Arte Moderna e também no Vivo Rio. Eu queria convidar o estudante, o profissional, o professor de administração, aqueles interessados no debate, né, das perspectivas dos cenários do mundo nas organizações nos próximos anos, para participar lá conosco desse evento. Será um prazer, tenho certeza que todo mundo não vai faltar. Obrigada, Wagner, foi um prazer.